esse é o John Locke. Não é? O John Locke é considerado o pai do liberalismo. Não é? Ele é considerado o pai do liberalismo porque ele escreve uma obra chamada Dois Tratados, e é no segundo tratado, onde ele sistematiza, na minha opinião, de forma propagandística, não é, a organização política estatal já existente na Inglaterra. Então, comparando aqui, vocês desculpando aqui a referência, comparando o John Locke com Hobbes, por mais que nós possamos discordar do Hobbes, Hobbes é um grande pensador. E Locke é muito mais, é um pensador também, de grande importância, mas é muito mais um propagandista. E no fundamental, o que Locke faz? Não é? Havia naquele momento histórico um processo de liberdade religiosa, de desvinculação das explicações sobre o mundo, não é? Que vai dar margem ao chamado iluminismo posteriormente, desvincular as explicações do mundo das explicações teológicas e bíblicas. E o que o Locke vai fazer? Ele vai fazer o contrário da tendência que havia. Não é? Ele vai divinizar a concepção que ele tem de pacto. Vejamos aqui, por exemplo. Locke, no fundamental, ele é um teórico do individualismo, da meritocracia e da acumulação ilimitada de riquezas. E para justificar isso, ele diz que tudo isso aí é uma dádiva divina. Uma dádiva divina. Então, para Locke, os direitos naturais, o indivíduo, a vida em sociedade, são anteriores ao pacto. Veja, o Hobbes diz que a vida em sociedade, que o Estado é algo artificial, criado para garantir o direito à vida, e só passa a existir depois desse pacto. Já o Locke, baseado na visão bíblica, não é? Ele diz que os direitos naturais do indivíduo, a vida em sociedade, são anteriores ao pacto. Não vou fazer crítica, cabe a vocês aí pensar sobre esse assunto, tá? A instituição do contrato, a instituição da sociedade civil, política do Estado, é justamente para assegurar os direitos naturais. Direitos naturais que são dádivas divinas. Então, veja, aonde ele não consegue desenvolver o raciocínio para dar uma explicação razoável, ele diz o quê? Que é dádiva divina, ou seja, ele vai para o campo da religião, não é? Ele vai para o campo do cristianismo. E o Locke não é cristão seguidor da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele é pertencente a uma das variantes do chamado protestantismo, mais praticamente do anglicanismo, não é? E ele vai dizer, o homem natural, a natureza humana, é pacífico, é ordeiro, é sociável, e no estado de natureza eles são livres, vivem em situação de igualdade, são dotados de razão e possuidor de direitos naturais. Direitos naturais, que são dádivas divinas, são sagrados e invioláveis. Quais são esses direitos? A vida, a liberdade e a propriedade. A propriedade, segundo o Thomas Hobbes, é algo artificial, é resultante do pacto. Não é? Segundo nós vamos ver lá também do Jean-Jacques Rousseau, a propriedade é uma criação artificial. Não é? E aqui, ardilosamente, Locke diz que é uma dádiva, é um atributo divino. Ou seja, o que existe na Terra, toda a realidade objetiva existente, é reprodução, é expressão da vontade divina. Não é? Ou seja, ele pega a Bíblia e transforma ela em teoria política. Não é? Nesse sentido, não há liberdade para autodestruição, para destruir o próximo ou atentar contra os direitos naturais, porque são dádivas divinas. O absolutismo
e Locke pertence a uma corrente que estava lutando e destruindo o absolutismo na Inglaterra, né? O absolutismo, ou permitir ao monarca legislar em causa própria, agride os direitos naturais e constitui-se em uma agressão à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade. A igualdade, ou seja, isto entre os proprietários, porque na visão de Locke, ele exclui uma parcela significativa da sociedade. Quando ele fala aqui de homem, ele está pensando em proprietários, Proprietário da casa, da roupa, não. Propriedade de riquezas. Nesse sentido, todos estão obrigados a respeitar a lei da natureza. Sendo dádiva divina, não é permitido agredi-la. Os homens, no estado de natureza, se encontram em estado de perfeita liberdade e igualdade, nenhum tendo mais do que o outro, sem submissão ou sujeição, dispondo de sua propriedade. Aí, Diogo, diria para você, estaria aqui a sociedade ideal, né? Estaria aqui a sociedade ideal, segundo Locke, né? Mas, infelizmente, é impossível essa sociedade ideal persistir, né? É impossível ela persistir, né? Então, desta forma, pela revelação, anunciação divina, Locke conclui que a propriedade não é só um direito, mas é uma obrigação divina. Veja aí as correntes que vivem pedindo dízimo agora, né? Está nessa origem aqui, né? Não vou entrar mais em detalhe, mas vocês podem perceber que há uma relação mais ou menos direta. Se Deus mandou o homem ganhar o pão com seu próprio trabalho, estava obrigando-o, de fato, a apropriar-se do fruto de tal trabalho, porque seria absurdo que o obrigasse a trabalhar para morrer de fome. Um raciocínio aparentemente lógico, né? Mas utilizando uma palavra mais sofisticada, né? Um raciocínio capcioso, né? Vamos trabalhar aqui no que é de hoje, né? Um raciocínio de fake news, né? Se a propriedade era instituída pelo trabalho, este, por sua vez, impunha limitações à propriedade. Se é produto do trabalho e a pessoa vai consumir o produto do seu trabalho, não tem como ele acumular, não é? Não tem, ele pode viver melhor ou um pouco ou mais, mas não tem como ele acumular, não é? E aí ele vai dizer, inicialmente, quando todo mundo era como a América, lá o que nós chamamos de tribos indígenas na América, o limite da propriedade era fixado pela capacidade de trabalho do ser humano, né? Vocês percebam aqui como é que ele vai construindo essa relação da propriedade com o trabalho, né? Mas aí, como não tem como explicar o acúmulo, a faustosidade da nobreza, das classes dominantes, da burguesia nascente acumulando fortunas incalculáveis, o que ele vai encontrar aqui como explicação disso? Ele vai dizer que após o aparecimento do dinheiro no sentido amplo, tudo aquilo que pode ser comercializado, não é? Alterou essa situação, possibilitando a troca de coisas úteis, mais perecíveis, por algo duradouro, ou seja, ouro e prata, convencionalmente aceitos pelos homens. Com o dinheiro surgiu o comércio e também uma nova forma de aquisição da propriedade, que além do trabalho, poderia ser adquirida pela compra. O uso da moeda levou finalmente à concentração da riqueza e à distribuição desigual dos bens entre os homens. Este foi, para Locke, o processo que determinou a passagem da propriedade limitada, baseada no trabalho, à propriedade ilimitada, fundada na acumulação, possibilitada pelo advento do dinheiro e, consequentemente, aqui, do desenvolvimento do comércio, pela formação do mercado mundial.
Formação do mercado mundial, que todos vocês sabem, é nada mais, nada menos do que a expansão da economia, a expansão europeia, não é? Promovendo saques e roubos, assassinatos e genocídios em outras partes do mundo. Não é? Digamos nós aqui da América Latina, não é isso? Não é? Então veja, nesse sentido, não é? Isso, a violência, o roubo, o saque, a acumulação, não afeta os princípios do pacto. Em suma, a propriedade, independente de sua quantidade, de possuí-la ou não, é uma atribuição divina. E não é por acaso, é até irônico, né, que os europeus, quando saíam para praticar o genocídio em outras partes do mundo, e principalmente na América e na Ásia, e posteriormente na África, né, suas armas eram benzidas pelos curas, algumas até pelo Papa, não é? Porque é uma dádiva divina destruir os inferiores, destruir os não civilizados, destruir os ímpios e apropriar-se das riquezas e do produto do trabalho desses não humanos, não civilizados. Não é? Tem uma série de outros elementos. Vocês sabem, por exemplo, quando o índio foi admitido que teve alma? Vocês sabem quando a igreja admitiu que os negros tinham alma? Fica aí a pergunta para vocês pesquisarem, que são uma curiosidade interessante.